Você trabalha duro, entrega bons resultados, está trabalhando todo dia ali, gerenciando o produto como Product Manager, começou a carreira, está toda animada e está tendo dificuldade para crescer na carreira? Isso já aconteceu com você? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o principal erro que impede e dificulta pessoas de crescerem na carreira de produto. Vou também falar um pouco sobre por que esse erro acontece, geralmente as principais causas desse erro acontecer, e vou dar algumas dicas práticas ali, ideias, alternativas do que você deve fazer para melhorar e desenvolver esse processo, corrigir esses problemas para conseguir crescer na carreira, beleza? Então aproveita, já deixa o like no vídeo que hoje o assunto vai ser bem bom aí para quem está querendo rampar na carreira de Product Management. Bom, vamos lá. Primeiro, qual é o principal erro que impede alguém de crescer na carreira? É o erro de pensar demais na execução e pouco na visão estratégica do produto. Tá? O que é isso, né? O que muitas vezes acontece é a pessoa olhar e pensar demais na execução. Vamos lá. Pensar demais na execução significa ouvir demais o que o cliente pede e já tratar isso como uma ordem, como uma lei e já seguir executando, né? Você focar só no dia a dia do time, como que eles vão entregar as atividades, como que vai ser o desenvolvimento do produto e não enxergar a questão estratégica. Onde esse produto está inserido, né? Qual é o contexto? Às vezes o que o cliente está te pedindo não é necessariamente o que ele quer realmente. Às vezes o cliente está querendo algo além, só não conseguiu expressar. Ou mesmo o que o cliente está pedindo tem uma causa a fundo, né? A dor do cliente é aparente, ela é uma, mas quando a gente investiga, descobre que é outra. Então esse é um dos principais erros que os PMs cometem. Começam a executar demais e não pensam na estratégia, e isso vai, sim, impactar o crescimento deles na carreira. E eu vejo isso acontecer bastante, tá, pessoal? Então eu vou falar agora um pouco do porquê que isso acontece, que acho que é melhor entender o porquê pra gente entender como resolver, beleza? Um dos principais motivos que faz isso acontecer é o PM pensar, a gente pode estar em um ambiente em que a pressão da entrega é muito grande. Então a gente tem uma pressão por entregar produtos, desenvolver muito rápido, em que daí não dá tempo da gente pensar. Você já passou por isso? Quem aqui já não passou essa pressão ali de que tem que entregar e tem que entregar para amanhã, é para amanhã, é para amanhã, e aí você acaba tendo que abrir mão de fazer um bom processo, por exemplo, de discovery, né? Durante o discovery a gente vai entender o cliente, entrevistar, fazer tabulação, mapeamento das necessidades, fazer uma priorização, vai também aproveitar para analisar a parte estratégica, quais são os concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo, como que a estratégia da empresa se reflete na estratégia do produto. Você acaba cortando o tempo que você gastaria nessas atividades e acaba focando apenas no desenvolvimento do que a gente planejou, né? Gerenciando aquele backlog que a gente já tem com um monte de necessidades, e aí a gente entrega um monte de coisa, gasta tempo, sua, rala e não vê um resultado na carreira. Como que você pode endereçar isso? Então vamos entender agora um pouco como que a gente pode endereçar esse problema. Eu acho que tem algumas coisas que podem acontecer. Primeiro é trabalhar mentorias em que você busca alguém que vai te ajudar. Pode ser dentro da empresa, pode ser fora. Então você buscar pessoas mais experientes que já devem ter passado por essa situação para te darem conselhos, dicas de como lidar. Às vezes você vai ter que dizer não para uma pessoa, né, para um cliente, para uma necessidade, porque você tem que priorizar outra, né? Priorização é dizer não, né? Então isso é um jeito que a gente poderia desenvolver. Não só dizer esse não, mas às vezes aprender como negociar isso, né? Como que você negocia para você lidar com essa situação. Esse é um bom jeito, né? Uma outra forma que você pode fazer é você tentar construir ao longo do teu desenvolvimento alianças dentro da empresa. Fazer uma gestão dos stakeholders, criando essas parcerias, essas alianças, para que você consiga obter as informações que você precisa para entender esse cenário de discovery e de estratégia o mais rápido, e você conseguir traduzir isso no desenvolvimento do seu produto, tá? E também você aprender técnicas para gerenciar o produto de uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Vamos lá. Começamos a trabalhar com gestão ágil, estamos usando lá e começa a fazer um monte de reunião. Quem nunca, né? Você está trabalhando e começa a surgir reuniões, você não tem mais nem tempo de tanta reunião que tem no dia a dia. E isso geralmente tira toda a nossa produtividade, tira a nossa energia. Às vezes reuniões demais vão ser contraproducentes, né? Elas vão ser ruins para o negócio, né? O que eu recomendo muito para a galera que trabalha comigo é tentar tirar essas reuniões. Revisa, tira, tenta enxugar, junta duas reuniões em uma, pega uma reunião de 1 hora, tenta fazer em 30 minutos, propõe isso para o time, para você ser mais eficaz, mais eficiente. Isso vai impactar também para você ter uma mudança de mentalidade, né? Para você pensar em não só executar uma atividade, né? Só executar aquela atividade do backlog, mas sim pensar na estratégia. Bom, eu tenho que resolver um problema, como eu vou resolver esse problema?
Pode ser que eu até não faça aquela atividade que a gente tinha previsto e vai pensar numa estratégia de uma outra atividade, tá bom? Se você tiver dificuldade para você entender algumas dessas habilidades, né, de negociação, de discovery, de gestão de stakeholders, eu convido você a dar uma olhada no curso que eu dou aula aqui no link da descrição. Eu dou aula e eu explico todos os processos, né, dando dicas de caminhos que você pode seguir no gerenciamento de produto, com vários exemplos práticos, né, que eu faço no dia a dia e exemplos também que são os benchmarks, né, são os exemplos do que outras empresas fazem também, top de mercado, fazem dentro da gestão de produto. Então dá uma olhada na descrição para você saber mais do curso. Muito bem, agora então vamos recapitular o que eu falei até agora. O principal erro é gerenciar apenas execução de atividades e não pensar na parte de estratégia. As principais causas que causam isso é você trabalhar na pressão, não conseguir negociar e gerenciar os stakeholders e não ter esse tempo para você dedicar em um pensamento estratégico, entendendo a estratégia da empresa e como ela vai se conectar com o desenvolvimento do seu produto. E eu vou dar um extra aqui na parte do gerenciamento de stakeholders que eu acho importante a gente abordar. Que os stakeholders não são apenas, às vezes eu vejo muitos alunos que me mandam mensagem confundindo que os stakeholders poderiam ser apenas, por exemplo, os clientes. E não são, né? Os stakeholders, eles são os clientes, mas também são outros times parceiros, né, que são times que tem dentro da empresa que vão às vezes interagir com o teu time, são a liderança em si, teu chefe, etc. E também os stakeholders internos, que seria o seu próprio time. Então, quando você consegue administrar esses grupos de pessoas, né, o seu próprio time, com os parceiros, com os teus líderes e as necessidades dos clientes, você consegue gerenciar conflitos. E essa gestão de conflitos é uma habilidade que é muito valorizada quando a gente precisa crescer na carreira. É uma das habilidades que eu mais analiso e avalio nas pessoas que eu lidero em toda a minha vida. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre busquei enxergar e identificar essa habilidade em pessoas para fazer elas promovidas, né? Para que elas consigam crescer na carreira. Então essa é uma dica de ouro aí para você que está querendo destravar esse crescimento. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.